Olá, pessoal. Meu nome é Paula. Eu sou doutora em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UF e vou falar brevemente com vocês sobre a minha trajetória acadêmica e também vou falar um pouco da minha tese de doutorado. Vamos lá? Bom, minha trajetória começou, então, no ano de 2004, na Faculdade de Formação de Professores, e em 2008 eu concluí o curso de licenciatura em Geografia. No ano de 2009, eu comecei a atuar como técnica de laboratório de sedimentologia do Instituto de Geociências da UF e permaneci até o ano de 2016, associada a vários projetos de pesquisa. Entre o ano de 2010 e 2012, eu concluí meu mestrado em Geologia e Geofísica Marinha pelo Departamento de Geologia no Lagemar, também no Instituto de Geociências. E, finalmente, em 2014, eu iniciei meu doutorado, concluindo em 2018. Além disso, sou professora da Rede Municipal do Rio desde 2010. Nesse tempo de UF, eu colhi muitos bons frutos. Um deles foi um artigo de mestrado, publicado no Boletim da Marine Pollution, no qual eu estudei a enseada de Jurujuba, os sedimentos superficiais e os metais associados a esses sedimentos, que eram o zinco, o cobre e o chumbo, e a toxicidade e biodisponibilidade desses metais. Também participei como coautora de trabalhos internacionais, sendo 4 artigos e um capítulo de livro. Sobre a minha tese de doutorado, o título dela é Reconstituição Ambiental da Planície Costeira do Nordeste da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a partir do Holoceno Médio, e novas contribuições ao debate do Antropoceno. Fui orientada pela professora Carla Maciel Salgado e fui orientada pelo professor José Antônio Batista Neto. Bom, eu queria estudar na minha tese a evolução de manguezais a partir do Holoceno Médio, associado a variações do nível do mar e no ambiente tropical. Então, por isso, meu recorte geográfico foi o nordeste da Baía de Guanabara, onde existe uma extensa floresta de manguezais preservada, e ela está num delta de fundo de Baía, então, né? Além dessa evolução paleoambiental, eu queria estudar quais são os impactos humanos nesses sedimentos no tempo histórico, mais ou menos de 110 anos, nos últimos 110 anos. E como esses dados, que são amplamente utilizados na literatura, que são carbono, nitrogênio, fósforo e metais, eles podem auxiliar na demarcação do antropoceno, que seria uma discussão de quando o ser humano ele alterou globalmente os sedimentos e ele seria encaixado, então, na tabela de tempo geológico. Bom, então eu tinha algumas perguntas para responder. No tempo geológico, eu tinha qual combinação de fatores determinou os processos evolutivos da paisagem atual, manguezal, e como isso pode auxiliar em prognósticos futuros. No tempo histórico, quais os impactos causados pelas atividades antrópicas sobre o sistema Terra? Esses impactos poderiam ser encontrados e reconhecidos globalmente? Seria possível estabelecer a época do Antropoceno através de um conjunto de dados ambientais comumente utilizados para determinar o nível de poluição local? Existe um sincronismo em todo o planeta? Essa poluição ela ocorre no todo o planeta de forma igual no mesmo tempo? Essa era uma questão que eu tinha. Vamos lá, então. Bem, aí então eu trago aqui para vocês uma figura da minha área de estudo com um transecto que foi realizado para a coleta de testemunhos. Visando a evolução paleoambiental do manguezal, pensou-se nesse transecto de 20 quilômetros aproximadamente, que saísse da Baía de Guanabara e fosse até as colinas de embasamento. Foram coletados para essa abordagem 6 testemunhos, e esses testemunhos foram analisados em função da sedimentologia, dos componentes da matéria orgânica, e a datação desses testemunhos por carbono 14 foi retirada da literatura. Com relação à caracterização sedimentar dos últimos 110 anos do Antropoceno, que é o tempo histórico, eu avaliei 2 testemunhos, um no rio Macacu e o outro no rio Guaxindiba, na tentativa de comparar 2 bacias hidrográficas distintas na forma de ocupação. A bacia do rio Macacu, apesar de ocupada, ela tem uma preservação muito maior do que a bacia do rio Guaxindiba, que é a bacia do rio Guaxindiba mais o rio Alcântara, que passa por uma importante área urbanizada, que é o município de São Gonçalo. Foi analisado também dados sedimentológicos, componentes da matéria orgânica,
além do fósforo total orgânico e inorgânico, e os metais, cobre, zinco, chumbo, níquel, cromo e ferro. Vamos lá para as discussões em si, os resultados das discussões. Então, em relação à evolução paleoambiental holocênica do nordeste da Baía de Guanabara, eu tenho aqui um mapa de localização dos meus testemunhos que respeitam aquele transecto lá, que eu mostrei para vocês na metodologia. Cada testemunho foi analisado para diferentes componentes, que foram as análises sedimentológicas e os componentes da matéria orgânica. E os perfis, então, eles são avaliados em função da distribuição dessas componentes em função da profundidade. E a partir das análises como um todo, a gente busca, então, fazer uma avaliação das condições de deposição desses sedimentos. No caso aqui, a gente acabou achando 3 condições ambientais distintas. Uma que seria a transição entre o mar alto e a regressão forçada, com o nível do mar 2 metros acima do atual. A outra, uma regressão forçada, com aumento hidrodinâmico e possível erosão do Talveg, bem claro aqui na mudança granulométrica mais grossa. E a regressão normal, estabilização no nível médio relativo dos mares, onde observou-se uma diminuição hidrodinâmica. Além disso, também foram gerados diagramas para determinar a origem e fonte de sedimentos. No caso aqui, do meu estudo, eu uso o valor isotópico do carbono 13, do nitrogênio 15, e uso também a razão elementar CN. Como é que a gente interpreta esses dados? Você tem um conjunto de pontos em função dos seus parâmetros, e, por exemplo, se ele se aproxima mais das plantas terrestres do tipo de C3, pode indicar a presença de vegetação de árvores. E aí, a assinatura do mangue que é específica, você procura e avalia se, então, pode ser mangue. Se ele se aproximar mais do marinho, ele tem uma característica mais marinha. Então, ele pode ser fitoplanctônico, por exemplo, a origem da matéria orgânica. Isso foi feito para todos os testemunhos. Bom, então, a partir desses dados gerados da literatura, foi proposto o modelo de evolução paleoambiental holocênico do nordeste da Baía de Guanabara. Então, à esquerda aqui nós temos o modelo de evolução, e à direita nós temos um gráfico da literatura que mostra a variação do nível do mar nos últimos 20 mil anos. Bom, no primeiro cenário, nós temos aqui, então, a presença dos manguezais ocupando a planície costeira. É um indício que foi encontrado. E ela se mostrava resiliente à subida do nível do mar. Até 5 mil anos antes do presente, é o segundo cenário, parte dessa planície, desse manguezal, ele foi afogado, associado não só à fase transgressiva, mas um evento catastrófico, na literatura depois conhecido como pulso de derretimento, que foi mais ou menos aqui no gráfico. Esse pulso de derretimento, ele resultou numa rápida elevação do nível do mar de mais de 6 metros. Com a regressão forçada, nós temos um rápido avanço da linha de costa em função de um espaço de acomodação já preenchido. O mangue, então, ele avança também junto com essa migração da linha de costa, e na sua retaguarda nós temos a formação de um brejo herbáceo. Hoje, então, predominaria a fase de regressão normal, e a alteração da paisagem seria reflexo da ocupação humana, onde parte da floresta e do brejo foram substituídos por terrenos para a atividade da pecuária. Então, esse foi o modelo de evolução paleoambiental proposto no meu estudo. Com relação à caracterização dos sedimentos e mudanças ambientais nos últimos 110 anos no mangue da APA de Guapimirim, eu usei, então, o testemunho APA 3 no Rio Macacu e o testemunho APA 4. Bom, foram gerados também perfis sedimentares, diagramas de origem e fonte, mas foram construídos fluxos de carbono, nitrogênio, fósforo e metais. Os resultados refletiram a história do uso e ocupação da bacia de cada rio analisado. Esse aqui é um exemplo do fluxo de fósforo, um importante indicador ambiental de poluição, podendo estar associado a fertilizantes ou associado ao próprio esgoto. E aqui no APA 3, então, ele é do Rio Macacu, e o APA 4 do Rio Guaxindiba. Podemos observar que o fluxo ele tende a aumentar em direção ao topo, principalmente não, ele aumenta em direção ao topo após a década de 80.
E esse aumento no Rio Macacu, ele pode ser de até 1,7 vezes. No caso do Rio Guaxitindiba, ele aconteceu antes desse incremento. Os dados do topo foram, em média, 1,7 vezes maior do que a base, mas chegou até a 2 vezes mais, né? Esse aqui também é um exemplo de fluxo que foi gerado para os metais, não vou mostrar todos. Esse aqui é do APA 3, do Rio Macacu. Zinco, chumbo e cobre seguiram o mesmo comportamento similar, né? Foi similar ao comportamento do fósforo na década de 80, tendo um incremento mais significativo. E também, no caso do zinco, o chumbo e cobre no APA 4, que é o Guaxitindiba, também seguiu o fósforo lá. A partir de 60 foram observados maiores incrementos, podendo chegar até 2,2 vezes, 2,5 vezes maior do que a base. Bom, então, esses fluxos foram considerados satisfatórios para determinar o impacto ambiental causado pelas populações humanas nas bacias e serviu para diferenciar o tipo de para diferenciar nos sedimentos que o tipo e uso da ocupação ele pode interferir se foi antes ou foi depois e a quantidade também na quantidade dos fluxos. Bom, a partir então dessa análise dos fluxos dos poluentes, foi buscado, então, na literatura, outros trabalhos que pudessem servir de comparação. E qual era o objetivo dessa comparação, dessas tabelas sínteses? Era entender se esses incrementos eles ocorriam na mesma fase, no mesmo período, e se eles eram similares em relação a se eram crescentes ou se eram decrescentes, se eram muitas vezes maior do que os níveis de base, enfim. O que foi percebido ao comparar os testemunhos do APA 3 e APA 4 com manguezais da Baía de Guanabara e de outros ambientes costeiros do mundo é que não há um consenso. Cada região vai apresentar o seu histórico, algumas vão ser similares, mas não há um consenso de que esses indicadores ambientais que eu usei, eles ocorram, e que são amplamente usados na literatura, eles ocorram ao mesmo tempo na assinatura do sedimento. Então, o que a gente conclui? Que, embora diversos trabalhos indiquem enriquecimento dos fluxos ao longo dos perfis e anos, esses dados não são sincrônicos, eles não acontecem ao mesmo tempo, mundialmente. Na própria Baía de Guanabara, também não ocorre de forma sincrônica. Os fluxos são bons marcadores da evolução da paisagem local, mas nem sempre são satisfatórios para demarcar a grande aceleração ou antropoceno, 1950, que é o período que tem um consenso que seria marcado esse antropoceno. E aí nos remete a outras questões, tipo de qual antropoceno estamos falando? Nós estamos imputando aos países, todos os países do mundo, a mesma responsabilidade de poluição? Eu posso comparar a Inglaterra, que tem uma revolução industrial pioneira, com países em desenvolvimento. Então, de que antropoceno nós estamos falando? E aí, então, para fechar as conclusões do meu trabalho, a evolução paleoambiental holocênica do Nordeste da Baía de Guanabara, a evolução espacial e temporal do manguezal do Nordeste da Baía de Guanabara foram governadas por variações do nível estático relativo do mar e variações climáticas. Então, eu respondi minha pergunta lá. Minha pergunta lá na introdução. Também respondi com relação à caracterização dos sedimentos e mudanças ambientais nos últimos 110 anos no mangue da APA de Guapimirim. Os testemunhos dos mangues do Guapi, Macacu e do Guaxitindiba foram fundamentais para avaliar a pressão antropogênica e refletiu a história de ocupação das bacias. O uso dos fluxos foi eficiente na interpretação das mudanças de origem antrópica dos perfis estratigráficos, mas isolados não são ideais para a demarcação inequívoca do antropoceno, considerando que os marcadores sejam sincrônicos e globais. Se meus dados, que são amplamente utilizados na literatura para descrever, caracterizar a poluição dos ambientes, não são sincrônicos, eles não ocorrem no mesmo tempo, então eles não são ideais para marcar o antropoceno, né? É isso. Eu sei que ficou meio corrido, mas o tempo era curto. Se alguém tiver interesse, então, em se debruçar um pouco mais sobre o assunto, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail. Então, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau.